Bom dia, com muita alegria, com muita paz, muito amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que você está aqui. Hoje, mais um dia de desafio, Marcos capítulo 12. Mas antes de nós começarmos a nossa palavra, eu quero te pedir um grande favor. Por gentileza, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe pelo menos em mais 5 grupos que você esteja fazendo parte. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ao nosso conteúdo? Marcos 12, do 1 ao 12, que fala assim. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou a cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrebentou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber eles partes do fruto da vinha. Mas eles agarraram, espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhe outro servo, lhes bateram a cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, outros mataram. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matar aqueles lavradores que dará a vinha a outros? Vocês nunca leram a passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que eles haviam contado aquela parábola. Mas tinha medo da multidão, por isso deixaram de fora e foram embora. E essa parábola, queridas, ela nos conta, ela nos aponta para a rejeição dos judeus. Eles rejeitaram Jesus. Jesus, a porta da salvação para os gentios. Nós, os gentios, fomos chamados pela graça de Deus. Não devemos seguir o exemplo da apostasia de Israel. A palavra de Deus fala que Deus, ele veio, Jesus, ele veio, é o verbo que se fez carne viva. Veio para os dele, mas os dele os rejeitaram. E por isso nós tivemos acesso a essa imensa graça. Por isso que se você ler, a partir do Evangelho, você começar a ler as cartas de Paulo, de Pedro, as cartas de Paulo, você vai começar a entender sobre os gentios. Por que Jesus morreu? Por que que nós tivemos acesso a essa salvação? Por que que a Bíblia fala sobre essa questão dos judeus rejeitaram a Jesus? Os seus os rejeitaram. Então nas cartas você entende bastante sobre isso. Atos dos Apóstolos fala muito sobre essa questão.
Atos foi aonde foi fundada a Igreja de Cristo. Então você vai conseguir aprender bastante sobre isso. E eu quero falar para vocês, queridas, que nós não devemos ser iguais a eles. Rejeitar o nosso Salvador. Viver na apostasia, na falta de fé. Imaginando que Cristo não veio. Ou imaginando que aquele não era o Salvador. Porque eles queriam que o Salvador, eles fossem aqueles que ia trazer a guerra, a arma, né? Ia levantar a revolução, só que na verdade não era isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos salvar. E isso era um plano muito maior do que aquilo que eles esperavam. Eles esperavam espada e Jesus veio para trazer o amor. Então eu quero falar para vocês, não sejam como aqueles que rejeitaram Jesus. Porque contra a rejeição do Espírito Santo não há perdão. Amém? E lá, descendo mais um pouco no verso 13 ao 17, que fala assim: mais tarde enviaram Jesus alguns dos fariseus, herodianos, para apanharem algumas coisas que eles disse. Estes se aproximaram deles e disseram: mestre, sabemos que o íntegro é que não te deixas influenciar por ninguém. Porque não te perdes a aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. Um denário, para quem não sabe, era uma moeda da época. Eles lhe trouxeram esta moeda e eles lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com ele. Meu Deus. Que coisa, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Muitas das vezes a gente não consegue compreender esta passagem. Muitas pessoas ainda hoje pensam assim. Só que acontece que muitas aprendem o certo, mas elas não querem fazer. Elas querem ainda fazer o que elas mesmas querem fazer. Então, assuma vocês mesmos a consequência daquilo que vocês querem fazer. Não culpem a Deus. Não culpem a Deus. Se tem uma coisa que o crente tem que ter, é o nome. Limpo, arrumadinho. Se você ainda não tem, querido, dá um jeito, ora para o Senhor. Faz um voto no altar. Ou então, faz um propósito para que você consiga limpar seu nome. Para que o Senhor te abençoe, para que você consiga fazer isso. Porque essas questões, às vezes, é maligna. Faça um propósito para você fazer isso. Não deixe que o dinheiro seja o teu Deus. Porque se você fizer do dinheiro o teu Deus, com certeza você irá se aborrecer de algum e será de Cristo. Não deixe que as finanças te aborreçam, elas te aprisionem. Faça o que você tem que fazer, faça o que é certo. No verso 18, 27, fala assim, dá continuidade, né? Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morar e deixar uma mulher sem filhos, esta deve casar-se com um viúvo
Este deve casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com uma viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum destes deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, não se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça? Como Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganadas. Oh, aleluia. Meu Deus. Tem muita gente que ainda pensa isso, né? Essa questão de que vai se casar e com a pessoa, vai encontrar a pessoa lá em cima. Vai ser casado com a pessoa lá em cima. Gente, isso não existe. Isso não existe. Tira isso da cabeça de vocês. Quem crê nisso é muçulmano. Que acha que ele tem que ter uma esposa aqui na terra, porque se ele não tiver uma esposa aqui na terra, lá no paraíso ele não vai entrar. E não tem nada a ver. Não é o teu casamento que vai levar você para o céu, muito menos o teu marido ou a tua esposa. Quem vai levar você para o céu é a tua obediência e o teu relacionamento com Cristo através da graça. Amém? A ressurreição, pressuposto da vida eterna, um grande dom gratuito de Deus. Nesse caso aí, ela foi questionada, quase com um tom de zombaria. Por quem? Pela religiosidade dos saduceus. Mas Jesus, ele não se preocupava em agradar os homens, nem se intimidava com a autoridade humana. Ele não negociava as verdades de Deus. Ele colocava as verdades de Deus e da ressurreição com sabedoria e autoridade na palavra de Deus. E esses atributos, eles devem marcar o homem de Deus. Saber falar com autoridade. Não com peso, mas com leveza. E um pouco mais abaixo, no verso 28 a 34, fala assim: um dos mestres da lei, aproximando-se, os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Oh, meu pai, era cada pergunta, né? Jesus respondeu: o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus. Honre. Desculpa, vou voltar aqui, tá? No 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: ame o teu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único, que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, o amor ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhes perguntar tais coisas. Também, né?
O amor incondicional, já apresentado por Jesus como caminho da perfeição, ele é novamente lembrado como centro da vida cristã. Não podemos vencê-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, isso é muito incrível. Preste atenção. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Acontece que nós queremos amar muitas outras coisas com as nossas forças, né? E aí a força acaba, e aí não tem mais paciência, aí não quer mais, aí não quer mais saber. Muda o foco. Tenta amar a Deus assim, do jeito que você tem amado, isso que tem te tirado do seu foco, tirado tua liberdade. E lá no versículo 35 a 40 fala assim: ensinando o templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seus filhos? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar Jesus, dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas eles devoram a casa das viúvas. E para disfarçar fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Meu Deus. Grande marca do religioso. Ele não vive o que prega. E impõe ao povo pesados fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Só que cuidar de vidas destruídas, discipular os perdidos, os que se achegam a Cristo, os que precisam de amor, de cuidado, pessoas em suas formações, realmente é um trabalho difícil, é trabalhoso. Mas esse é o trabalho do corpo de Cristo, e ele deve ser feito com amor, com cumprimento do envio. Mas o fariseu, entretanto, ele prefere a estratégia do legalismo e do terror, mas do medo jamais produzirá os mesmos resultados que o amor na formação e no discipulado. Mais pura verdade. O medo jamais vai produzir o mesmo resultado que o amor. Jamais, querido. Jamais. Jamais. E lá no 41 até o 44, que é os últimos versículos, eu quero terminar lendo para você. Fala assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Presta muita atenção nisso. E observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas da oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou-se 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa da oferta
mais do que todos os outros. Todos deram os que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Meu Deus. É muito duro ouvir isso, né? Mas ao ofertar todo o seu sustento e não sobras como os demais ofertantes, a viúva ela entregou uma oferta verdadeira de fé, de adoração, que lhe custava. Ela entregou algo que custava a ela para o Senhor. E aquela oferta ela era fundada em amor. E por isso que ela recebeu a aprovação do Senhor Jesus. Precisando estabelecer Deus, nós precisamos estabelecer Deus como centro das nossas vidas. Ele tem a primazia, é soberano, é superior. Ele é o nosso supridor e não haverá prosperidade se de nós não partir atitudes de obediência e de excelência ao Senhor. Ela entregou tudo o que tinha, como primícias, não o que lhe sobrava, como muitos fazem. E eu quero dizer para você, se você faz isso ainda hoje na tua igreja, se você entrega aquilo que te sobra, o Senhor não está recebendo a tua oferta. O Senhor deseja que você pense em primeiro lugar nele. É amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você não tiver esse amor, querido, a tua obra social ela não evolui. A tua obra do coração, a tua caridade, o teu amor ao próximo não evolui. O Senhor colocou esses 2 mandamentos porque só Ele já supre todos os outros. Porque quem ama a Deus não trai, quem ama a Deus não mata, quem ama a Deus não rouba. Quem ama o irmão como ama a si mesmo, não quer o mal, não faz fofoca. Então esses 2 mandamentos, Ele supre todos os outros. E eu quero falar para você que o Senhor é aquele sim que sonda o coração, como fala em Salmos. Agora eu quero te dizer que o Senhor tem sondado o teu coração e Ele tem visto os desejos que há nele, os maus e os bons. E Ele sabe quando você entrega uma oferta de amor ou quando você entrega o que sobra. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje, do Marcos, capítulo 12. E muito obrigada por todos que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e de deixar o seu comentário, desafio cumprido, tá bom? Deus abençoe, amo vocês, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.